Fala aí que é WJ, de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Godzilla Kong The New Empire. Mais um vídeo deste filme, já temos vários, mas agora é o segundo depois do título revelado do teaser. Vamos estar falando sobre o Titã Orangotango que nós vemos no teaser. Acabou saindo muitas informações sobre eles. A fonte é Academy Monster, que é uma fonte ele é uma fonte muito confiável. Errou pouquíssimas vezes e ele sabe muito sobre o filme. Ele deu praticamente todas as notícias que a gente teve do filme, conseguimos graças a ele. Antes do teaser, né? Todas as notícias do filme conseguimos graças a ele, basicamente isso. Bem, primeira coisa que eu quero falar é sobre esse Titã termos visto ele há muito tempo atrás. Bem, e foi uma das roupas lá da equipe, né, do filme, que tinha ele, todos pensávamos que era o Kong, mas não, afinal era esse Titã Orangotango. Aí na tela vai estar uma recriação que eu fiz do lado da imagem original. Fiz uma recriação tentando deixar com a qualidade um pouco melhor. Falhei um pouco, mas enfim, eu tentei. Enfim, temos isso. O que mais nós tivemos de revelação? Primeiro, que algo meio óbvio, o nome dele vai ser revelado com os brinquedos do filme. Quando que a gente pode ver os brinquedos do filme? Quando que eles vão ter as primeiras imagens deles? A primeira opção é mês que vem, na License Expo, que vai acontecer, podemos ver. Ou talvez em setembro, em uma feira de brinquedos que vai acontecer também. Vamos ter que esperar para descobrir. Outra coisa que é interessante foi... Tava muito gente em dúvida se ele seria um Kong ou não, uma subespécie do Kong, uma variação da espécie do Kong, o que ele seria. Ele não é um Kong, ele é uma espécie diferente. Os Kongs, eles são exclusivamente gorilas, diferentes tipos de gorilas, mas exclusivamente gorilas. Esse daí não é um orangotango, ele não é um Kong. KDM já respondeu várias perguntas assim, de uma forma bem clara de que ele é uma espécie separada, ele não vai ser um Kong. KDM deu a entender que sim, ele vai ter poderes, o que muita gente já imaginava, ainda mais pelos olhos brilhando, mas ele vai ter poderes porque quando alguém reclamou sobre o macaco ser tão forte para juntar o Godzilla Kong, ele respondeu: você não sabe quais poderes ele tem. Também foi confirmado que é um macho. Isso não é tão relevante, muita gente, a maioria já assume que era um macho, mas o KDM também já confirmou que vai ser um titã macho. Sobre os brinquedos, a KDM também confirmou que a gente não precisa se preocupar muito com os spoilers que os brinquedos vão dar, porque o maior spoiler já teria sido revelado. A única coisa que foi revelada em si é esse macaco. Então, ele seria o maior spoiler. E sim, o KDM confirmou que este bicho vai ser o vilão do filme. Eu ainda tenho minhas dúvidas se ele vai ser realmente o vilão final, mas pelo KDM, tipo... Eu pensei, tá, ele pode ser um vilão durante o filme, mas no final aparecer um bicho mais forte e ter um 3v1 dessa vez, não sei. Mas KDM falar que o maior spoiler já foi revelado, sim, dá a entender que sim, esse macaco vai ser o vilão final do filme mesmo. A gente vai ter outros bichos durante o filme, vai ter... O KDM já confirmou, vão ser mais de 3 titãs e o Kong vai enfrentar alguns na Terra Oca, o Godzilla na superfície. A gente vai ter mais monstros, só que esse daí aparentemente sim vai ser o final. Outra coisa que eu quero falar aqui, e eu vou pedir a ajuda de vocês para decifrar isso aqui, pega o teaser e assiste os 2 primeiros segundos e ignora a música. A gente tem uma música de fundo, tipo um tum e tal. Ignora isso. E presta atenção no som dos 2 primeiros segundos. O KDM falou que isso é uma pequena dica que ele vai dar. Eu não sei dizer, e quando alguém comentou, alguém está falando, ele respondeu: estamos chegando perto. Está esquentando, né, digamos assim. Não, o Titã não vai falar, o KDM também já confirmou isso. O Titã não vai falar, mas... talvez, se é uma coisa que talvez aconteça, ele talvez ser um exército, ou um ajudante, um pequeno ajudante, digamos assim. Não sei bem colocar em palavras, né? Mas ter um pequeno capanga, entre aspas, coisa assim. Seria bem interessante. KDM também já disse. O KDM postou exatamente isso aqui. Ele é um matador de titã, um verdadeiro guerreiro. Ele é maior, ele é mais forte e mais rápido. Bem, o KDM também ele postou algumas coisas sobre orangotangos reais, mas que isso vai se encaixar a respeito do Titã que nós vamos ver no filme. As coisas mais relevantes seriam que eles são usuários de ferramentas. Isso a gente já viu no Kong, então era esperado até.
que orangotangos podem levantar mais do que o próprio peso, que as armas secretas deles são os braços compridos e também que eles são criaturas solitárias, então a gente pode imaginar isso. Muito especulado também que ele tem um exército, aparentemente ele vai ter sim um capão, mas não sabemos se vai ser um exército inteiro, mas nada confirmado sobre isso até agora, é uma dica que o KD me deu e o pessoal está tentando decifrar ainda. Outra coisa interessante que podemos mencionar sobre ele, e é só um detalhe mesmo que a gente consegue ver no teaser, se a gente mudar um pouco a luminosidade, é que ele usa pintura de guerra, pintura facial de guerra. Isso é muito interessante. Não só isso, como também a gente pode especular que essa pintura seja feita com sangue de titãs. E sim, Kademi também disse que ele, como já falei antes, verdadeiro guerreiro e um matador de titãs. Uma ameaça mortal. Então, enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu acabei descobrindo duas coisas. A primeira é que sobre o que eu pedi ajuda sobre o teaser e ver o som dos 2 primeiros segundos do teaser, eu acabei de descobrir aqui, o Kademi confirmou falando que alguém tinha acertado. São Iwis meio que fazendo uma reza pra aquele bicho. Interessante, então ele vai ser adorado por alguma tribo. Segunda coisa que parece muito interessante, que o Kademi deu uma dica. No templo do Kong Godzilla vs Kong, a gente vê que tinha uma mão vermelha, uma pintura de mão vermelha na porta do templo. E ele tem a pintura vermelha no rosto. O KDM simplesmente respondeu uma foto que tava as duas um cara postou juntando a foto da mão vermelha na porta do templo do Kong em Godzilla vs Kong e a pintura facial do novo Titã, e o KDM respondeu uma boa conexão, não é? Então nesse caso sim, talvez aquele monstro tenha atacado o templo dos Kongs, talvez ajudado a exterminar os Kongs. E se a guerra ancestral no fim não ter sido só entre o Godzilla e os Kongs, seria muito interessante. Então lembrando, este monstro ele não tem nenhuma relação com o Kong, ele não é da espécie do Kong, não é uma variação da espécie do Kong, não é uma subespécie, ele não tem relação nenhuma, não é filho do Kong, não é pai do Kong, não é um antecessor, não é sucessor, é uma espécie completamente nova. E ele vai sim ser o vilão do filme, o Big Bad do filme, né? O grande vilão do filme. E, enfim, eu não sei muito o que falar. Eu vi muita gente, principalmente no Twitter, falando que não fazia sentido ele ser mais forte, um gorila mais forte que um orangotango. Ele seria mais magro que o Kong, coisa etc. Que o Godzilla teria tido facilidade para vencer o Kong e um bicho que fisicamente parece ser mais fraco que o Kong daria trabalho para os dois juntos. Enfim, eu vi bastante gente falando isso, mas aí que tá. Os orangotangos não são tão fortes quanto o gorila fisicamente, mas eles ainda assim são animais muito fortes. Isso não é um orangotango real e o Kong não é um gorila real, eles são monstros baseados nesses animais. E ele pode ter poderes, a gente não sabe, ele pode ainda ser maior que foi confirmado, ele vai ser maior que os bichos. E enfim, não sabemos quase nada sobre ele, não devemos subestimar só pela aparência física. O monstro não precisa ser fisicamente forte para ser forte, a gente já viu isso em vários momentos na saga do Godzilla. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dando minha opinião aqui rápida, eu não sei bem minha opinião sobre este novo vilão. Eu não tenho problema com ele ser um macaco, como eu vi umas pessoas tendo. O problema é que o design dele, mesmo o Kong, ele tem características físicas que diferenciam muito ele de um gorila. Esse daí ele parece ser só um macaco gigante, ele não parece ter algo muito marcante, mas a gente ainda não viu ele direito. Com certeza vai estar melhor no filme e talvez o que ele faça com que valha a pena. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado a todos que assistiram, até o próximo vídeo. Falou!